Você já observou que existe um ponto em comum em todas as religiões do mundo, sejam elas budista, católico, espírita, islamismo, evangélicos, testemunhas de Jeová, os mormons, adventistas, etc. São inúmeras. Eles podem discordar em muitos pontos doutrinários, mas neste ponto em que vou tratar neste vídeo, eles estão de comum acordo. Isto é, ou seja, o assunto, o ponto principal que eles concordam é que ninguém pode dizer que está salvo, e muito menos dizer que tem a certeza da salvação. Pois todas estas religiões têm como base a sua salvação nas boas obras. Ou seja, eles imaginam que uma vida de moralidade os irá salvar no final, quando Deus pesar a sua vida. Mas eu peço a sua paciência e veja este vídeo até o final, pois a Bíblia nos dá a plena segurança de que podemos ser salvos já nesta vida e saber que estamos salvos, ter a certeza disto. Então me acompanhe por alguns minutos. Então, para começar, eu vou lhe fazer uma pergunta. Será que pode a moralidade salvar-nos? A resposta do mundo a esta pergunta é sim. Mas a resposta de Deus, mediante a Bíblia, é um grande e enfático não. O poder de nossa salvação está nas mãos de Deus e não em nosso pensamento, e muito menos em nossas mãos, pois nossa salvação tem origem nele, em Deus. Não é algo que nós mesmos arbitrariamente possamos decidir. Nesse assunto, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir o que Ele tem a dizer, e não imaginar que nossas obras nos salvarão. Devemos compreender claramente que o assunto da salvação é determinado por Deus e por Ele somente. Feliz é o homem que reconhece que a moralidade não o pode salvar de modo nenhum. Hoje em dia as pessoas geralmente enxergam, têm a ideia de alguém pregando-lhes acerca de crer em Jesus como uma tentativa de persuadi-las a praticar o bem. Entretanto, o próprio conceito de persuasão demonstra o fato de que o homem não pode fazer o bem. Mesmo muitos crentes não compreendem por completo, pelo menos aqueles que se dizem crentes, não compreendem por completo que as boas obras não podem salvá-los. Pensam que se fizerem o melhor que puderem, a fim de conservarem a fé, frequentarem a igreja, contribuírem com o seu dinheiro e ajudarem nas atividades da igreja, isto é, se preocuparem, fazer o melhor em realizar o bem, que Deus se agradará deles e que os salvará. Entretanto, como ignoram eles o vazio de todas estas coisas? Pois no caso da salvação, estas coisas não ajudarão nem um pouco. Eu não quero dizer com isto que não devemos conservar a verdade, os crentes, e assim por diante. Digo apenas que não seremos salvos por meio dessas coisas. É vão arrazoar e argumentar com palavras humanas. Ouçamos antes a palavra de Deus. O que Deus diz a respeito de um assunto e a solução, a respeito desse assunto e a solução para isto. Né? Note o que diz Romanos, em Romanos capítulo 3. É dito lá: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Isto está na Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A frase obras da lei significa a prática do bem.
A lei é estabelecida por Deus e define o que o homem deve ser. Se alguém pudesse cumprir a lei de Deus, seria tido como a melhor pessoa do mundo. Entretanto, por meio do autor da carta aos Romanos, Deus diz que é absolutamente claro e certo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Mas o que significa ser justificado? Significa que Deus não somente perdoará os pecados da pessoa, mas também declarará ser ela justa. Em outras palavras, ser justificado é ser salvo. O que Deus nos ensina aqui é isto. Não podemos ser justificados e salvos pela prática ou por praticar as obras da lei. Nenhum de nós pode, portanto, confiar em suas boas ações, como se elas pudessem salvar. Logo, paremos de confiar em nossas próprias boas obras. Confessamos que de nós mesmos somos pecadores, sem esperança, e aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ao fazer isto, seremos salvos. É isto que a Bíblia diz, afirma. Louvado seja Deus, pois Ele não salva porque as pessoas fazem o bem, pelo contrário, Ele salva segundo este princípio. Note o que diz Romanos também, capítulo 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Deixe-me perguntar-lhe, você sabe que é pecado? A sua consciência o acusa? Você ainda não concluiu em seu coração que uma pessoa como você está sem esperança? Não se engane ao pensar que pode ser salvo por fazer o bem ou por unir-se a uma igreja para que entre nas boas graças de Deus mediante o cântico e a oração. Não tente usar esses meios humanos para remediar seus pecados. Você é pecador. Não importa o quanto você tente consertar as coisas, ainda é pecador. Portanto, não confie em suas boas obras. Embora seus pecados possam ser muitos, o sangue precioso de Cristo pode purificá-los e o purificará. Venha a Ele pela fé, ou vá a Ele, melhor dizendo, pela fé. Um grande pregador do século passado, Charles Spurgeon, pregador inglês, foi grandemente usado pelo Senhor. Certa vez, Spurgeon afirmou que se o Senhor desejasse que ele fizesse o bem a fim de ser salvo, ele não gostaria de ser cristão. Explicou sua afirmação, ilustrando o seu ponto, como vou dizer agora, como segue. Depois de ter praticado muito bem, apresentei minhas obras a Deus e perguntei se eu já era bom o suficiente para ser salvo. Ele, Deus, sendo Deus, de todo bem, naturalmente, ficou insatisfeito com minhas boas obras. De modo que, sacudindo a cabeça, Deus disse, Spurgeon está narrando isto, está imaginando isto, o seu bem não é suficiente. Com certeza, segui meu caminho. E procurei fazer mais boas obras. Mais tarde, depois de vários anos, tornei a levar as minhas boas ações a Deus. E uma vez mais perguntei se eram suficientes para a minha salvação. De novo ele respondeu, o seu bem ainda não é suficiente. Você não pode ser salvo. Isto poderia continuar infinitamente, Deus jamais ficaria satisfeito. Neste caso, como é que eu ficaria sabendo que poderia ser salvo? Se Deus realmente exigisse de mim que eu fizesse o bem a fim de ser salvo, é provável que eu tivesse de trabalhar até a morte e ainda não ser salvo, porque ele ainda estaria insatisfeito. Que estado lastimável! Por este motivo, não gostaria de ser crente se Deus exigisse que eu fizesse o bem a fim de ser salvo, pois
eu poderia praticar boas obras, o bem, a vida toda, e ainda Deus não ficaria satisfeito. Não seriam vão todos os meus esforços? Mas, graças a Deus, o Pai, que não somos salvos por praticar o bem, mas por crer em seu Filho. Embora Deus não esteja satisfeito com nossos esforços, pois não temos bem nenhum em nós mesmos, não obstante, deleita-se no bem do seu Filho. Deus está completamente satisfeito com a justiça que seu Filho realizou na cruz. Embora nós mesmos não possamos fazer o bem, podemos, contudo, ser salvos crendo no Filho de Deus, aceitando o mérito do sangue, o mérito da sua vida, dessa pessoa que, quando veio ao mundo, recebeu o nome de Jesus, seu sangue vertido na cruz, confiando nele, crendo nele. Não deixe que Satanás levando-o a pensar que você pode ser salvo pelas boas obras. Assim como você não consegue construir uma escada que alcance o céu, da mesma forma, não obterá a salvação de Deus pela prática das boas obras. Não somos justificados por Deus mediante boas obras de nenhuma natureza que tenhamos praticado, mas somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pois se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Note essas verdades em Romanos, capítulo 3, versículo 24, e no capítulo 11, versículo 6. Não são estes versículos da Escritura muito claros? Somos justificados e salvos por Deus não pelas obras, mas pela graça. Graça e obra são dois princípios diretamente opostos. Graça significa que não importa, seja o homem bom ou mau, Deus deseja salvá-lo. Este ou aquele homem não é digno de ser salvo. Entretanto, por meio da graça de Deus, ele tem à sua disposição a salvação gratuita. Obras, por outro lado, é um assunto inteiramente diverso. Obras significa que os bons serão salvos e os maus perecerão. Em outras palavras, o homem deve fazer o bem a fim de salvar-se. E todo aquele que não puder salvar a si mesmo, desta maneira, deve ir para o inferno. Sabemos que todos nós somos pecadores. Embora não cometamos pecados tão horríveis como assassínio ou como o incêndio de alguma propriedade, nossa natureza, contudo, é totalmente corrupta. E nossos pensamentos e ações cheios de engano. Somos deveras pecadores. Mas graças e louvor sejam dadas a Deus, porque Ele não nos salva por nossas obras. Pelo contrário, salva-nos por sua graça, gratuitamente e sem reservas. Hoje em dia, muitas pessoas têm a ideia de que a salvação não é somente pela graça de Deus, é também por nossas obras. A graça de Deus, mais nossas obras, é igual à salvação. É assim que pensam. A graça somado às nossas boas obras. O resultado, salvação. Que lástima isto. Se não for assim, estaremos perdidos, pensam, imaginam eles, mas é lastimável. Como o homem natural sempre procura ser salvo por seus próprios esforços. Entretanto, lembremos-nos das palavras de Romanos capítulo 11, versículo 6, que está escrito o seguinte: se é pela graça, já não é obras. Graça e obras não podem coexistir. Se não for graça, serão obras. Se não forem obras, será graça.
A salvação não pode vir pela graça e pelas obras. Do contrário, e é aqui que o autor inverte o argumento, dizendo de fato que se graça e obra forem unidas, então a graça já não é graça. O imensurável favor especial de Deus será deturpado pelos trapos da imundícia das obras humanas. As obras do homem não somente não podem cumprir a graça de Deus, não podem, mas, além disso, anularão sua graça. Portanto, se você, pecador, que me ouve agora, deseja ser salvo, não pense que suas obras o ajudarão. Pelo contrário, você deve humilhar-se a si mesmo, reconhecer seu estado de pecador sem esperança e aceitar com gratidão a graça de Deus, mediante a fé na obra realizada na cruz do seu Filho. Tal graça maravilhosa é concedida gratuitamente a todos os pecadores. Mas continuamos a ler a palavra de Deus. Note o que diz em Gálatas. Ó homem, melhor dizendo, o homem não é justificado por obras da lei. Não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do pecado. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículos 10 e 11. Já observei que as obras da lei é praticar o bem, e que ser justificado pelas obras da lei significa ser salvo pelas obras. Mas o que indicam esses versículos que acabamos de citar em Gálatas? O homem não somente não pode ser salvo por praticar o bem, mas o que procura ser salvo por meio das obras está debaixo da maldição. A Bíblia diz-nos explicitamente que homem algum jamais foi justificado diante de Deus pelas obras da lei. Pois você, como é que você ainda tenta fazer o impossível? Se a Bíblia diz que não pode. Em vez disso, porque não contempla e abraça a obra consumada de Cristo pela fé, ele já pagou o preço total e por amor de você ele dispôs, né, a ser crucificado. Desta forma, ele realizou tudo, de modo que você não precisa procurar a salvação com grande angústia. Antes, pode ser salvo tão somente aceitando a obra da salvação que Cristo consumou por você. Por que insistir em seu próprio caminho? Creia nele e, depois de ter crido, louve-o, porque ele o amou tanto a ponto de prover-lhe salvação completa e gratuita. Há 2 versículos da Escritura que explicam a salvação divina de uma maneira muitíssimo clara. Paulo, servo de Deus, escreve aos crentes de Éfeso as seguintes palavras: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Sabemos imediatamente desta passagem que trata do assunto da salvação, uma vez que começa com a palavra, porque pela graça sois salvos. Como é que os leitores de Paulo haviam sido salvos? Pelas obras? Não. Por serem mais fortes do que outras pessoas? Também não. Como, pois, foram salvos? Esta passagem diz-nos 2 coisas necessárias para a salvação deles: a graça de Deus e a fé. Eis o primeiro elemento. Pela graça sois salvos. Graça é o que Deus dá. Ele providenciou para nós um Salvador. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. É isto que diz Isaías, capítulo 53, versículo 6. Deus fez com que Cristo morresse na cruz para levar os nossos pecados.
Cristo sofreu e bebeu por completo o cálice da justa ira de Deus, para que pudesse realizar para nós a salvação perfeita. Quão profunda é a graça de Deus! A graça de Deus é o fundamento da salvação. Aqui o homem não presta ajuda alguma quando se trata da graça de Deus. Deus sozinho realiza tudo por nós. E agora Ele apresenta a salvação completa a cada pecador, inclusive você e eu. Como, pois, podemos ser salvos? Não pelas obras da lei, nem pela autoenganação, nem pela melhoria pessoal, nem por frequentar a igreja, mas ao aceitar a graça de Deus manifestada na cruz do Calvário. Voltemos-nos agora para outro lado da salvação. É dito, pela graça sois salvos mediante a fé. Deus deveras dá a graça, mas devemos também crer, pois embora Deus conceda a graça, se não crermos, não seremos salvos. Uma vez que a graça de Deus já nos providenciou salvação substitutiva na cruz do Calvário, devemos crer em sua provisão, a saber, o Senhor Jesus. No Senhor Jesus, crermos nele e seremos salvos. Mas você pode estar se perguntando o que significa ter fé. Fé e crer são as mesmas palavras, um é verbo, outro é substantivo. Crer significa receber. Leia 1 João capítulo 1, versículo 12. Deus preparou a graça e somos salvos por recebê-la. Suponha que alguém lhe envie um presente. O presente é seu desde que você o receba. Da mesma forma, Deus lhe envia a graça salvadora, que será imediatamente sua no momento em que a receber. Isto se você não demorar mais, você pode receber agora. Estenda a mão da fé e receba a espantosa graça de Deus. Talvez possamos usar aqui uma ilustração. Em certa época viveu um homem rico, tendo conhecimento de que muitos pobres estavam quase morrendo de frio. Durante um inverno muito severo, ele decidiu procurar o nome e endereço dessas pessoas para mandar-lhes seu servo levando carvão para se aquecerem. Segundo planejado, o servo saiu com o carvão e a carroça. Ao chegar à primeira casa, perguntou se era um dos nomes e endereços da lista. Recebendo uma resposta afirmativa do pobre, o servo revelou a vontade do seu mestre em dar o carvão. O pobre pensou que devia ser engano. Ele não tinha um amigo tão bom assim e, portanto, fechou a porta, recusando-se a aceitar a dádiva. O que poderia fazer o servo senão prosseguir para a casa seguinte? Lá recebeu o mesmo tratamento. O dono da casa, da segunda casa, disse não ter tal amigo. Por mais que o servo explicasse que não era engano, o pobre ainda duvidava e recusava-se a aceitar o presente. Depois de ter visitado várias casas e falhado em todas elas, pois ninguém acreditava em um homem tão bom assim que lhes desse carvão de graça, chegou o servo à casa de uma viúva pobre. Ao ouvir a história do servo, ela aceitou o carvão com alegria e agradeceu ao Senhor o presente. Com o carvão recebido, passou com o conforto o amargo inverno. Você percebe que a graça de Deus é semelhante a esta história, esta simples história, é inteiramente gratuita. E agora que os servos de Deus já lhe trouxeram a salvação do Senhor Jesus, você pode experimentar seu calor e alegria, se estiver disposto a aceitá-lo, é claro.
Não seja como os que duvidaram, pois se o fizer, sofrerá a pena eterna infligida por si mesmo. Ninguém imagina que Deus seja tão bom para dar a salvação, mas, na realidade, Deus nos dá tudo. Tudo. Tudo é gratuito. Nada é pago. Simplesmente aceite a graça divina e o dom da salvação. Ele será seu. Efésios capítulo 2 ensina-nos que é mediante a fé e também pela graça. Instrui-nos ainda mais a respeito da natureza da salvação, que não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação envolve dois nãos. Não vem de vós e não vem de obras. Quão claro está, né? Note primeiramente que a salvação não é de vós. Quer sua moralidade seja superior ou inferior, quer seja você seja rico ou pobre, nada disso tem absolutamente nenhum efeito sobre a salvação. Se você estiver disposto a aceitar a graça de Deus, poderá ser salvo independentemente de ser sábio ou tolo, santo ou ímpio. E também não importa o que você seja, perecerá se recusar-se a aceitar o Salvador e a salvação que Deus tem estipulado. Portanto, a salvação não tem que ver com o que você é. Deus oferece-a gratuitamente como um dom. Note também que a salvação não é de obras. A palavra nesse versículo, vós, refere-se ao que você é e obras ao que você faz. Deus não diz que a pessoa pode ser salva por praticar o bem. Declarou, contudo, que a salvação não vem das obras. Consequentemente, você não será salvo, ainda que faça o melhor que puder. Nem necessariamente perecerá por praticar o pior. O ser salvo ou perecer não depende de suas obras, mas do seu aceitar ou não a graça de Deus. Gostaria de dizer-lhe o seguinte: não pense em suas boas obras, antes considere mais seus pecados. Por que não vir a Deus? Por que você não vai a Deus com coração contrito e confessar que é pecador e que não possui boas obras dos quais você tem de se gabar e que não tem remédio do qual depender, do qual resolver este assunto? Por que não confiar simplesmente na graça de Deus, a graça que lhe oferece mediante seu Filho uma salvação, seu Filho que morreu na cruz para lhe salvar você e a mim? Eu peço-lhe que venha sem demora, que vá ele sem demora. Ainda hoje, nesse mesmo instante que você está me ouvindo, você pode confiar em Cristo pela fé. Diga a Deus que você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador. E peça-lhe que perdoe os seus pecados e o salve. Na realidade, você não precisa nem pedir. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Ele fará isto se você agir com fé no seu coração, arrependido dos seus pecados. Por que Deus não salva o homem mediante as obras? Você pode estar perguntando. Por haver muitas razões. Pode haver muitas razões, mas uma das razões básicas é para que ninguém se glorie. Se o homem fosse salvo pelas obras, sem dúvida haveria de gloriar-se de si mesmo e deixaria de render glória a Deus. O maior pecado do mundo é ser independente de Deus e não confiar nele. Esse fato aplica-se também à salvação. Por que prefere o homem ser salvo por suas próprias obras a aceitar a salvação gratuita que lhe foi preparada por Deus? Por causa do orgulho. É por isso que ele não faz. Quão humilhante é depender de Deus. Não deixa lugar para a vanglória. O homem, portanto, deseja salvar-se a si mesmo mediante suas obras, para que possa ter algo de que se gabar.
Mas Deus não deseja que o homem seja salvo desta maneira, para que ele não se glorie. É isto que nós vemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ler outro versículo da Bíblia. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou. Tito capítulo 3, versículo 5. Esta passagem ensina-nos que Deus não nos salva por nosso muito acúmulo de justiça. Pois, como Deus disse mediante a profecia de Isaías no Antigo Testamento, lá ele diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 64, versículo 6. Podemos pensar que nossa justiça seja digna de louvor, mas à vista de Deus é menos do que nada. Se Ele fosse salvar-nos segundo nossa justiça, todos nós pereceríamos, sem exceção, pois sem exceção nossa justiça é como o trapo da imundícia. Pode tal justiça jamais ser considerada justiça verdadeira? Como poderia, então, salvar-nos? Como pode Deus salvar-nos à base de trapos imundos? Ele absolutamente não pode. Mas graças a Deus, Ele mostra-nos graça segundo a sua misericórdia. Ele não nos salva por nossa justiça, nem por nossas obras, mas segundo sua misericórdia. O significado da misericórdia é que a graça é concedida àquela pessoa que não a merece. A despeito da impiedade da pessoa, mesmo que aquela pessoa seja corrompida, ímpia, pecadora. Como pecadores, não merecemos a salvação de Deus. Entretanto, Ele nos ama sem causa. Não se deixando impedir por nossas transgressões, Ele fez com que o Senhor Jesus morresse na cruz por nós, a fim de dar-nos graça. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. De modo que não pense que pode ser salvo por praticar o bem. Creia o mais rápido possível no Senhor Jesus. Ele não exige de você nenhuma de suas obras. Ele está disposto a salvá-lo sem elas. Eu digo aqui, a pessoa salva pratica boas obras, mas ela não pratica para ser salva, ela pratica porque é salva. Você não precisa acumular méritos para ser salvo, precisa apenas crer no Senhor Jesus. Embora você não possa praticar o bem, embora você seja por demais pecador, Ele está disposto a ser crucificado a fim de fazer propiciação por seus pecados. Isto é, levar seus pecados de omissão e também seus pecados de comissão. Foi isto que Ele fez na cruz. Eu lhe convido, venha agora, ou vá agora, assim como está, e receba-o como Senhor e Salvador. Cristo o salvará. Ele aceita e o transforma. Não argumente que já é membro de uma igreja, ou que já foi batizado e que já participou da ceia do Senhor, ou que até seja líder na igreja. Compreenda e admita que estas coisas não salvam e nem jamais podem salvar, a menos que você creia no Salvador, que levou seus pecados e morreu por nós, por todos. Você está perdido. E a despeito disto, da moralidade ou posição, independente da sua moralidade ou da sua posição, você não é diferente dos outros. Nada há que proteja o pecador da ira de Deus, a não ser o sangue precioso do Senhor Jesus. Toda tentativa boa falhará. Somente a obra de Cristo, a obra da cruz de Cristo permanecerá. Todo o caminho de salvação que depende de obras do ego procede do abismo e para lá há de voltar, porque Deus estabeleceu um único modo e meio de salvação, a aceitação da sua graça mediante a fé na cruz de Cristo. A fim de sermos salvos, devemos seguir este caminho, e este caminho somente.
Vou concluir deixando com você um versículo bíblico. Note o que diz Gálatas, novamente. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Se as boas obras podem salvar, então Cristo morreu em vão. É isto que está dizendo o versículo. Teria Deus sido tão tolo ao ponto de enviar seu Filho ao mundo para morrer desnecessariamente se os homens pudessem operar sua salvação, de modo que justificasse Deus, satisfazesse a Deus? A resposta é óbvia. Permita-me dizer-lhe que se você conclui que as obras podem ajudá-lo a ser salvo, estará automaticamente anulando a graça de Deus. Todos os pecadores devem compreender que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Isto é dito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Deus não terá sacrificado seu Filho se os homens pudessem ser salvos pelas obras. O próprio fato de Ele ter feito com que seu Filho levasse nossos pecados e morresse por nós, prova que não podemos ser salvos por nossas próprias obras. Você e eu seremos salvos somente se aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador pela fé. Verdadeiramente somos pecadores, entretanto Deus nos ama, sem questionar-nos, e está pronto a receber-nos. Embora não tenhamos boas obras, nem justiça, das quais gloriar-nos, nem por isso sua salvação é diminuída. Na verdade, é aumentada. Quão maravilhoso é isto! A minha oração é para que você seja movido pelo amor de Deus e venha a Cristo com fé, arrependido dos seus pecados e do fundo do seu coração, clame a Deus nestes termos: ó Deus, verdadeiramente sou pecador. Sei que as minhas obras nada são à tua vista. Quero ser dependente unicamente do teu Filho que morreu por mim. E me salves agora, por amor da morte substitutiva de teu Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, melhor dizendo, está na Bíblia: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. A Bíblia também diz, crê, deposite sua fé, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Eu espero que você faça isto hoje, agora.